queridos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a gente vai reunir 3 itens nesse estudo, porque eles são itens pequenininhos, são itens que vão falar de coisas semelhantes, e os 3 são instruções do Espírito São Luís. Então a gente vai reunir aqui esses 3, vai fazer um fechamento do capítulo 5 nesse estudo. Vamos falar do item 29, 30 e 31. O item 29 e 30 falam do sacrifício da própria vida, e aí, sendo um suicídio voluntário ou involuntário, a gente vai falar sobre isso, e proveito dos sofrimentos para outrem, no item 31. Lembrando sempre, como falamos aqui, de fazer uma leitura de harmonização para separarmos, aquele agito, aquela confusão, sair das vibrações do dia a dia, para a gente poder entrar aqui nesse estudo com calma, com serenidade, para conseguir ficar bem conectado com a espiritualidade amigos, espíritos benfeitores que aqui estão, que possam nos ajudar a entender melhor o que vai ser falado. Então aqui, pessoal, os itens 29 e 30 tratam do sacrifício da própria vida. A gente já falou em alguns momentos aqui do tema do suicídio, até aqui mesmo no capítulo 5 tem um item que se chama Suicídio e Loucura. A gente está vivendo, é muito falado isso, que o mal do nosso século é a depressão, que pode ter como consequência o suicídio, porque é aquele momento que a pessoa não aguenta mais, aquele espírito não aguenta mais, é invadido por um desânimo, é invadido por uma sensação de vazio e nada mais faz sentido nessa vida, ou por vergonha, ou por um sofrimento muito grande. O fato é que essa pessoa ela não aguenta mais e ela desiste da vida e procura o suicídio, ela tira a vida antes do tempo, ela mesma resolve tirar, abreviar a sua vida em nome desse sofrimento, achando que com isso essas aflições vão ter fim, Bem aquele pensamento de que morreu, acabou, então se eu tirar a minha vida, se eu acabar com a minha vida, tudo que eu estou sentindo enquanto eu estou vivo vai acabar. Só que a gente aqui, estudando o Espiritismo, percebe que isso é o primeiro engano, porque nós continuamos vivos, então não existe essa coisa de que o sofrimento vai acabar quando eu encerrar minha vida, porque a vida não se encerra. A gente estuda aqui várias vezes, fala muitas vezes, é que o que morre é o corpo de carne. A nossa parte espiritual, o espírito, continua vivo, somos espíritos eternos. E aí o que a gente vê muito nos livros do André Luiz, a gente vê na literatura espírita, no livro Memórias de um Suicida também, a gente percebe que quando o espírito ele tira a própria vida, ele vai na verdade ter uma experiência bem ruim. Não só ele não vai se livrar do sofrimento, como ainda vai continuar e de repente de uma forma pior, porque existe a questão da expansão da consciência, existe ele se aproximar de coisas que de repente o corpo de carne limitava essa compreensão e que agora não vai ter mais, e o sofrimento dele passa a ser pior. Então isso é um pouquinho do que a gente pode falar sobre a experiência do suicídio, sobre os relatos que temos na literatura espírita, para que a gente possa ter um conhecimento à luz do espiritismo a respeito desse assunto. E essa questão da 29, ele vai colocar a questão do sacrifício da própria vida, mas ele vai fazer um outro questionamento. Ele vai falar assim, ok, aquela pessoa que foi lá e tirou a própria vida porque ela estava sofrendo, porque ela não aguentava mais sofrer, é um suicídio. Mas e quando a pessoa, ela não se mata diretamente, ela não tira a própria vida diretamente, mas ela se coloca em situações de risco que possam levar ela a morrer? E aí esse é o entendimento do suicídio involuntário. Desde o momento que a gente não cuida da nossa saúde física, da nossa saúde mental, desde o momento que a gente se omite em relação a esse cuidado, até o momento que a gente procura de fato uma situação como beber e pegar um carro, por exemplo, que é algo que a gente tem consciência de que pode
prejudicar a nossa vida, colocar a nossa vida em risco, todas essas ações, elas podem ser consideradas como suicídio involuntário. O exemplo que ele está dando aqui é um exemplo que cabe nesse leque aí de opções, que seria o daquele de uma pessoa que, com uma desculpa de estar salvando o outro, de estar protegendo o outro, a pessoa está buscando, na verdade, uma forma de abreviar a sua própria vida. Como é que eu sei se isso está certo ou está errado? Como é que eu sei se isso está alinhado com os princípios do Cristo ou não? Por uma palavrinha que se chama intenção. E é o que a gente estuda aqui desde o início, quando falamos de mas como é que eu vou saber se eu vou fazer aquilo com a pessoa, se a pessoa vai gostar, se a pessoa não vai gostar, se eu fiz o certo, se eu fiz o errado? Qual foi a sua verdadeira intenção ao fazer aquilo? Eu falei muito de um exemplo citando o Médicos Sem Fronteiras, de uma conhecida minha, que chegou e falou assim, mas eu tenho muita vontade, o meu sonho é largar tudo e ajudar esse pessoal, e ajudar essas crianças num lugar onde elas passam necessidade. Só que essa mesma pessoa não tem um tempo, não tem um minuto para parar, para ouvir às vezes alguém dentro da própria casa dela, ou o próprio pessoal do Médicos Sem Fronteiras. Eu não sei se aí onde você tá, na sua cidade, você que está me ouvindo, né? Aqui no Rio tem muitas dessas pessoas que ficam às vezes na porta do shopping, pela rua mesmo, e parando para conversar, para explicar sobre o Médicos Sem Fronteiras. E é interessante porque assim, como que essa pessoa que não tem um tempo para ouvir alguém da família dela, que não tem um tempo para sequer conversar com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras que está ali na rua, vai querer largar tudo para ir para não sei onde, para ajudar essas pessoas? E é claro, pessoal, que assim, você que está me ouvindo, mas é porque é muito diferente, tá ali com a criança e esse dinheiro que eu vou dar na rua, eu não sei se vai para lá mesmo. Eu não tô falando disso. É óbvio que existem muitas considerações em se tratando de cada pessoa. O que eu tô dizendo é que é muito necessário que a gente faça essa autorreflexão para saber o que está nos motivando. Porque às vezes nos revestimos de uma justificativa que é bem razoável para motivar essa ação que na verdade é uma fuga. Eu vou não sei para onde, eu vou passar um mês, vou passar um ano afastado porque eu preciso ficar sozinho, porque eu preciso pensar, eu vou terminar o meu casamento, eu vou sair do meu trabalho porque eu preciso. Legal, eu não tô aqui para dizer que você tá errado, para dizer que você não deveria fazer isso. Eu tô aqui para desenvolver um texto do Evangelho segundo o Espiritismo e provocar uma reflexão em mim mesmo, né, que tô aqui estudando, e em vocês, para que a gente possa pensar qual será o meu real motivo de largar tudo, de querer sair do trabalho, de querer largar minha família, de terminar o meu casamento e ir para um lugar muito longe e me afastar. Se é para eu ajudar, porque eu acho que aquelas pessoas estão dependendo muito da minha ajuda, estão precisando muito da minha ajuda, e aqui eu não posso ajudar ninguém, se eu estou sentindo algo muito forte que eu tenho que ir, ok. Mas será que não é uma fuga? Será que na verdade não é uma desculpa que eu estou dando porque eu não quero enfrentar o embate que me espera aqui? Porque esse vai ser muito mais difícil, porque é uma pessoa próxima. É muito mais fácil enfrentar um embate que, por mais que tenha guerra, doença e cenas muito difíceis de serem vistas, são pessoas estranhas, tá? Então assim, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias, não só com assuntos de suicídio, de tirar a própria vida, mas com qualquer situação que apareça na nossa vida. Qual é a nossa motivação para fazer o que fazemos o tempo todo? Então, o que ele fala no 29? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Então, o que ele está falando aqui, olha, a minha vida, eu não quero mais viver. Então, por isso, eu vou me colocar numa situação que eu vou morrer ali como um herói, né? Não sou eu que estou tirando a minha própria vida, mas eu estou ali lutando pelo meu país, eu estou lutando pela minha família, eu estou lutando por alguém. E o que ele vai falar pra gente? Depende da motivação desse espírito. Então, o Kardec, muitas vezes ele vai perguntar, está certo ou está errado? A pessoa que faz isso merece ou não merece? E a espiritualidade vai responder, depende da motivação, porque não dá para ser tão taxativo. Então a espiritualidade responde que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não o de fato.
É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa, no caso dele estar procurando como uma desculpa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. A questão 30, que vem a seguir, ela vai na mesma direção. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E aí, pessoal, vamos pensar num salva-vidas, tá? Aquela pessoa que trabalha lá na praia, numa piscina, e de repente ela vê alguém se afogando. O trabalho dela é salvar vidas, né? Ela tem até esse nome, salva-vidas. E aí a pessoa está se afogando. Ele vai e mergulha, ele está se expondo a um perigo iminente. Mesmo ele tendo ali todas as ferramentas necessárias, ele tem um entendimento para lidar com aquela situação, mas não deixa de ser um perigo. E aí ele vai salvar aquela vida e acaba desencarnando. Será que terá ele cometido um suicídio? Não, porque essa era a profissão dele. E quando ele se jogou no mar, ele não fez nada mais do que a profissão dele. Aí você pode até me falar assim, Cláudia, mas e se ele já tiver buscado a profissão de salva-vida, porque ele já tinha uma vida amargurada e aí ele esperava um dia, na verdade... Pessoal, é como eu falo, aqui a gente não pode ter pragmatismo. A gente tem as diretrizes, mas o que o Espiritismo faz? Ele induz a nossa reflexão, ele provoca a nossa capacidade de pensar. Então é claro que, é como a gente acabou de falar, se existir um espírito que está amargurado na sua vida, que tem vontade de se matar e fala, não vou me matar, mas eu vou estudar para ser salva-vida, porque vai que numa dessa eu acabo morrendo também, né? A gente volta na questão da intenção. Mas aqui a gente não tá falando disso, a gente tá falando de realmente uma pessoa que escolheu ali salvar vidas, salva muitas vidas e um dia ele desencarna. Nesse caso, essa ação não será considerada suicídio. Mas, se houver uma outra situação diferente dessa e que a pessoa se coloque em risco, sabendo de antemão, como ele fala aqui, que sucumbirá, isso sim, já tem uma outra intenção. É considerado suicídio. É o que ele fala, ó. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, então lembra do nosso salva-vida? Se ao entrar no mar ele não buscou a morte, ele buscou salvar a pessoa que estava se afogando, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá, né? Às vezes é uma situação muito difícil, é aquela coisa assim, de todos os salvamentos que ele já fez, aquela ali é uma de repente que ele nunca passou no treinamento, então ele fala, olha, eu até vou salvar aquela pessoa, mas eu posso morrer, ou ela pode morrer e eu posso não conseguir, eu posso morrer junto. Mas nesse caso seria devotamento e abnegação. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. E a questão 31, finalizando aqui, né, o capítulo 5, proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? O que ele está perguntando é o seguinte: existe uma pessoa que está passando por um sofrimento, ele falou do suicídio, né, antes, então é aquela pessoa que estava ali no sofrimento, mas não aguentou, achou que a morte daria fim nisso e optou pelo suicídio, seja ele direto ou indireto, voluntário ou involuntário. Aqui no 31 é diferente, é a pessoa que está sofrendo e aceitou esse sofrimento, se resignou, aceitou pacificamente. Essa pessoa que consegue se resignar diante de um sofrimento, seja ele qual for, essa resignação pode servir de benefício para outras pessoas? E o que ele fala aqui é que sim, tanto materialmente como espiritualmente. A gente estuda no Espiritismo
que a melhor forma de passar a palavra, de mostrar, de passar os ensinamentos é através do exemplo. Você aí já deve ter experimentado, eu não estou falando agora de espiritismo, eu estou falando de dia a dia, de cotidiano. Quando você trabalha com alguém, quando você namora alguém, quando você sai com alguém, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa que você admira e você fala assim, eu quero ser assim. Olha esse jeito que essa pessoa faz isso, eu quero fazer dessa forma. Quando a gente olha desse jeito, a gente está tendo uma admiração por aquela pessoa, pelo jeito como ela faz as coisas, por algo que você nunca pensou em fazer, é uma nova forma de fazer, e aí você fala assim, eu quero fazer desse jeito também. Talvez se ela te explicasse, se essa pessoa te explicasse, ou se essa pessoa te interpelasse e falasse, olha, o jeito que você está fazendo está errado, faz do meu que é melhor. Isso já geraria uma antipatia, né? Essa pessoa que está se achando que faz do jeito melhor. Mas se ela tá na dela, se ela só faz do jeito dela e você fica ali só olhando, a gente fica ali só olhando, esse exemplo ele vai contagiando e vai fazendo, na medida que a gente se identifique com aquilo, né, que a gente queira fazer também. Então existem várias piadinhas, né, relacionadas assim à criação de pai e mãe, porque a criança ela é muito espontânea. Então tem até aquela situação de o telefone tocar e o pai ou a mãe, né, o adulto, falar assim, diz que eu não tô. E aí a criancinha atende e fala assim, a mamãe mandou dizer que ela não tá, né? Porque a criança, na verdade, não adianta você passar o comando. A criança ela vai ser muito espontânea. Então ela vai imitar, ela vai reproduzir aquilo que o adulto fizer. Por isso que existe essa questão da responsabilidade dos educadores, não só na ação, não só no ato verbal, mas sim na ação do dia a dia, né? No cotidiano, em mostrar, porque a criança, quando ela está aprendendo, ela vai prestar atenção em tudo e muitas vezes ela vai ficar no exemplo e não no que você está falando. Ela vai ficar não só na linguagem verbal, mas em outras formas de comunicação. Então essa parte aqui do 31, quando ele fala que sim, que essa pessoa que aprende a sofrer, aprende a se resignar, ela pode ajudar outros, seria através desse exemplo. Na forma material, é como ele fala, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. E aqui, pessoal, tem uma questão muito importante que é a vida em comunidade. No Livro dos Espíritos, na questão 770, se vocês quiserem buscar, ele vai falar sobre aquelas pessoas que se isolam, né? E vai responder que isso, na verdade, é uma questão de egoísmo, de duplo egoísmo. Por quê? Precisamos viver em comunidade para esse burilamento, né? Para que eu possa aprender com o outro e o outro aprender comigo, eu preciso que o outro esteja do meu lado. Eu preciso dessa convivência. Se eu moro sozinha, se eu moro isolada, se eu tô no alto de uma montanha, eu vou aprender alguma coisa? Vou, a gente sempre aprende alguma coisa. Mas todo esse aprendizado que eu posso ter com alguém, com os desafios que outra pessoa me oferece, aqueles desafios de modos, de maneiras, de hábitos que a outra pessoa traz, que por um momento às vezes vão me irritar ou vão me deixar desconfiada, isso tudo é uma forma de autoconhecimento para as duas pessoas envolvidas. E quando se trata de sofrimento, que é o que ele está falando aqui, quando temos a oportunidade de estar com uma pessoa doente, uma pessoa passando por um sofrimento, que até a gente fala, né, assim, poxa, você acha que você está com sofrimento na sua casa? Visita uma casa de deficientes, visita uma casa onde pessoas estejam passando por dificuldades de saúde, e aí costuma-se dizer que isso mexe muito com quem está visitando. Porque você fala assim, caramba, isso é que é ter problema de verdade. E claro, pessoal, como eu sempre falo aqui, né? A gente não tá aqui para julgar o problema de cada um, fazer juízo de valor de quem sofre mais. O objetivo não é esse, até porque a dor maior é sempre nossa, pelo fato de ser nossa. Mas, como eu sempre falo aqui também, o objetivo é provocar uma reflexão. Então tem muito isso, né? Poxa, eu aqui reclamando do meu problema e a outra pessoa com pai, mãe, tio doente,
um internado, o outro já morreu, o outro não sei o quê, e olha como aquela pessoa é uma lutadora. E é aquele momento que a gente para e bota a mão na consciência e fala, e eu aqui reclamando, de barriga cheia. Então o que é isso? O que é o olhar para o outro e ver a dor do outro? É viver em comunidade. E daí a importância da gente não ficar sozinho. Por isso é o egoísmo, porque sem o outro não vamos aprender e não vamos dar oportunidade para o outro aprender. Então por isso que ele fala aqui, como que pode ser proveitoso o meu sofrimento para outra pessoa? A partir do momento que eu encaro esse sofrimento com dignidade, que eu encaro esse sofrimento com resignação. Eu posso sim, não é garantia, depende do outro, mas eu posso sim, através do meu exemplo, causar uma melhoria na pessoa que está ao meu lado. Assim como a pessoa que sofre pode causar uma melhoria em mim se eu estiver aberta, se eu estiver sempre procurando me melhorar. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. A gente acabou o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu sempre falo isso nos estudos, para que você continue lendo, continue estudando. Pegue agora aí o capítulo 5, leia esses últimos tópicos. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui que a gente tenta debater juntos. E nos próximos estudos, a gente já vai começar o capítulo 6, falando do Cristo Consolador. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!